Amém? Como é do nosso costume, nós iremos fazer uma oração e logo após nós estaremos ouvindo a nossa irmã Axa, que estará louvando o nome do Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai eterno, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui, meu Pai, pela primeira vez, para anunciar a tua palavra. Deus eterno, estamos aqui em nome de Jesus para anunciar o teu reino e a tua justiça. E por isso, ó Pai, nós queremos te pedir, toma a primazia deste trabalho. Meu Deus, prepara os corações para ouvirem a tua palavra. Pai Santo, que não seja nem por força, nem por violência, mas que o teu Espírito Santo venha abrir o entendimento daqueles que nos ouvem. E essas pessoas, ó Pai, que se encontrado com medo, na dúvida, Pai Santo, que esse medo seja tirado por meio da tua palavra e que essa dúvida seja tirada por meio da palavra da verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade e que tudo seja para a honra e glória do louvor do teu nome e do teu poder. Eu faço essa oração em nome de Jesus, porque assim eu creio. Amém. Vamos ouvir nossa irmã Axa, que estará louvando o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com uma boa noite na paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor e eu peço que você preste atenção na letra desse hino. Aí está você, desiludido com a vida, sem ter o que fazer, se perdeu na ilusão de ser feliz, machucou o coração, os teus sonhos se perderão com a falta do que sonhar. O teu sorriso já é coisa do passado, mas já é hora dele voltar. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Se você permitir, Jesus Cristo vai em ti agir. Tudo aquilo que você errou, Deus perdoou, pois o seu nome é amor. Os teus sonhos já voltarão e você pensa em realizá-los. O teu sorriso já é uma realidade. Quem se entrega a Jesus é feliz de verdade. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus.
você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Tem que se entregar a Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe nossa irmã Axa. Ela disse muito bem quando fala assim, que você precisa, para ser feliz de verdade, é entregar a sua vida a Jesus. Na época que nós vivemos, é uma época que os youtubers fazem muito sucesso. E tem um tal do Felipe Neto aí, que ele faz muito sucesso na internet. E eu achei interessante que uma entrevista em um site da internet, um jornalista disse assim: a sociedade precisa de pessoas como Felipe Neto. Eu acho que aquele camarada falou a maior besteira da vida dele. Não é? Esse Felipe Neto, ele vem ensinando coisas que na nossa época não se ouvia nem falar para uma moça, para um rapaz, para uma criança, para um adolescente. E quando a nossa irmã diz aqui, ela é muito feliz na canção, porque na verdade o que a tua casa precisa, o que a minha casa precisa, não é de Felipe Neto, não é de Luciano Huck, não é de Lula, não é de Bolsonaro. O que a sociedade precisa é ouvir a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que todo ser humano na face da terra, que dá ouvido à voz de Jesus Cristo, que recebe o ensinamento de Jesus, é transformado em uma nova criatura. Por isso, meu amigo, é que nós te pedimos, se você tem uma Bíblia, leia essa Bíblia. Se você diz, olha, eu sou temente a Deus, entra no teu quarto, faça a tua oração, clame a Deus em nome de Jesus, e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz com o Senhor. Nós iremos ouvir também a nossa irmã Débora, que estará louvando o nome do Senhor, não é? E logo após o nosso irmão Thales estará cantando, ou estará pregando. Thales no estreito aqui, né? Quero saudar a todos que estão sendo alcançados por esse instrumento sonoro, com a boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias tão perturbados, eu não sei como você tem passado suas noites, como tem sido as suas madrugadas, mas nessa noite, o ousado amor, Ele nos mandou aqui para falar ao seu coração e dizer que há uma solução. Jesus Cristo é a solução. Ele é o remédio para a tua alma. Descansa nele, repousa no seu amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor,
mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe nossa irmã Débora, não é? Por esse lindo louvor. Queremos falar, antes de ouvir o nosso irmão Thales, às pessoas que nos ouvem, que nós temos o costume de dizer aonde quer que vamos, que Deus é o Deus ontem, hoje e eternamente. Ele está no céu, é Ele que tem o domínio sobre tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Por isso, mesmo nesses tempos de pandemia, onde as pessoas às vezes estão em parentes em São Paulo e outras cidades grandes, e as pessoas se encontram apreensivas, nós, logo após ouvir o nosso irmão Thales, nós iremos fazer uma oração, um pedido a Deus, para que Ele venha confortar o coração daqueles que estão preocupados com seus familiares, pessoas que não têm tido paz no seu sono, no seu leito, pessoas que têm passado por muitas dificuldades nesses dias. Enfim, nós iremos fazer um clamor e pedir a Deus para entrar com providência na vida daqueles que ouvem a sua palavra. Nós iremos ouvir o nosso irmão Thales, que estará lendo um texto da palavra de Deus e logo após estará explicando esse texto. E eu quero pedir a sua atenção para ouvir. É bem verdade que o que o nosso irmão prega é um pouco não diferente, mas de uma forma bem peculiar. Algumas coisas que, infelizmente, padres e pastores têm deixado de pregar, mas que Deus tem colocado no nosso coração de trazer aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Vamos ouvir o nosso irmão Thales. Eu também gostaria de saudar a todos os ouvintes que estão sendo alcançados por esse som, com uma boa noite, na paz de Jesus Cristo. Eu me sinto muito feliz por essa oportunidade preciosa de estar aqui, né, nesse local, nesse povoado, para anunciar o nome de Jesus Cristo, o seu reino, a fé que há nele.
Isso é muito bom porque nós sabemos, nós estamos em ano, né, eleitoral, e a gente sabe que a política nos municípios, né, é muito quente, né? Então, daqui a alguns meses as pessoas estarão aí, né, brigando umas com as outras por conta do seu candidato. E a maioria das pessoas fazem questão de sair nas ruas, de pular no carro de som e de correr atrás de fazer passeadas por conta do seu candidato, do seu partido. Mas a minha felicidade é que aqui, meu irmão, nós não estamos trazendo uma solução política. Nós não estamos trazendo aqui, meu irmão, um candidato. Nós estamos trazendo aqui, meu irmão, uma pessoa perfeita, que é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu irmão, que você possa dar ouvidos, né, à palavra dele nessa noite. Quando nós falamos que estamos trazendo Jesus, não é que nós estamos trazendo a pessoa dele corporeamente, né? Jesus está no céu com o Pai. Quando nós falamos que estamos trazendo Jesus, é que nós estamos trazendo a palavra dele. E se você ouvir a palavra dele, se você dá crédito a essa palavra, tenha certeza que ele vai entrar na sua vida, que ele vai entrar no seu coração e que nunca mais você será o mesmo. Então ouça a palavra do Senhor, dê uma pausinha aí na sua novela, no seu jornal e dê crédito à palavra de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas desprezam, muitas pessoas não dão ousadia à palavra de Deus, mas o que nos anima aqui é que a palavra diz, a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Portanto, querido ouvinte, eu insisto aqui nesse apelo, né? Tanta notícia ruim entrando na sua casa através da televisão, dos jornais, da internet, e é uma notícia trágica atrás da outra. Só que veja a oportunidade e o privilégio que Deus tem te dado, né, de vir aqui, através desse aparelho de som, a palavra de Deus alcançar a tua casa. Então ouça, né? Eu vou ser muito breve aqui, eu quero ler apenas um texto da palavra de Deus. Aliás, eu te convido para abrir, se você tem uma Bíblia em sua casa, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos. Então, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Vamos ler mais uma vez esse texto. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Vejam que palavras, né, categóricas aqui do Senhor Jesus Cristo. O texto está dizendo aqui como que foi o início, né, do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Deus enviou seu Filho, Jesus, né? O principal propósito de Deus em enviar Jesus Cristo é poder conseguir, através dele, a nossa salvação. Ali ele morrendo na cruz do Calvário para poder salvar os pecadores. Só que antes de ir para a cruz, antes de ser crucificado, Jesus desenvolveu um ministério aqui na terra de 3 anos. Então foram 3 anos intensos de pregação, de ensino e de realização de grandes sinais e milagres, né? Então Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos, era maravilhoso, né? Só que no começo desse ministério, o texto aqui que nós lemos faz questão de dizer qual era o conteúdo da pregação de Jesus. Então o texto diz que ele pregava que o reino dos céus estava próximo. E que, portanto, o povo devia se arrepender e crer no evangelho. Então aqui eu já percebo uma diferença muito grande entre a pregação de Jesus e a pregação de vários pregadores modernos. A maioria de pregadores, igrejas, pastores e líderes ensinam o povo que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é que Deus, né, o maior propósito dele é te abençoar financeiramente, é te abençoar
no âmbito da saúde, da cura. E como se todo o propósito de Deus se resumisse nessas coisas. Então, muitas pessoas vão à igreja pelas coisas que Deus pode fazer, pelo que Ele pode operar. E é isso que os pregadores dão ênfase hoje. O que Deus pode fazer aqui e agora, na sua vida. As bênçãos materiais. E isso, claro que não é o que Jesus, de fato, veio ensinar nesse mundo. O texto que nós lemos aqui diz qual era o conteúdo da pregação de Jesus. Ele pregava o reino dos céus. Nós vivemos em um tempo muito materialista, onde as pessoas cada vez mais se importam com as coisas desse mundo e dessa vida. E se esquecem que, na verdade, essa vida é passageira. Na verdade, muito passageira. O tempo passa em uma velocidade que nós nos admiramos. Hoje enviaram para mim no WhatsApp uma foto de quando eu era criança. Eu fiquei, meu Deus, como o tempo passa. Eu era criança ali atrás e já cresci. Então o tempo é muito passageiro, porque essa vida é passageira. Então o propósito de Deus, meu irmão, o propósito e a palavra de Jesus Cristo diz respeito ao reino dos céus. Agora, interessante, Jesus dizia que esse reino dos céus estava próximo. Como assim? Próximo. Significa então que se agora, com Jesus Cristo vindo a esse mundo, o reino de Deus estava próximo, então quer dizer que antes disso, o reino de Deus estava longe. E de fato, Deus havia se afastado dos seres humanos. Deus havia condenado toda essa humanidade e Deus havia entregado os homens para viver da forma que queriam. É como se Deus houvesse virado as costas. Mas por que isso? Por que Deus faria isso? A razão disso encontra-se na pecaminosidade do ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Oh, meu irmão, saiba de uma coisa. O maior problema meu e teu, o maior problema da sociedade não é o coronavírus, não é a questão econômica, não é o desemprego. Esses problemas dizem respeito a essa vida temporal. O maior problema da humanidade, o maior problema de todo e cada ser humano é os nossos pecados. É que nós somos pecadores diante de Deus. E não pense que isso é uma coisa simples. Não pense que isso é um mero erro que a gente comete, que é um mero deslize. Não, meu irmão. A Bíblia diz que ser pecador é ser inimigo de Deus. A Bíblia diz que ser pecador é ter uma natureza totalmente corrupta e má. É isso que é ser pecador. É ter um coração podre. É assim que a Bíblia diz. E é exatamente isso que o mundo não entende. Eu costumo falar de algo que aconteceu comigo. Uma vez eu estava estudando, estava vendo um vídeo na internet, e aí entrou o anúncio, foi um comentário da Natura. E dizia mais ou menos assim: Natura, quando você ouve a voz do seu coração, o mundo se transforma para melhor. Algo mais ou menos assim. Quando eu ouvi isso, na hora eu tomei um susto, eu falei, nossa, o mundo, a visão que o mundo tem das pessoas é totalmente diferente do que a palavra de Deus diz. O ser humano pensa que o coração dele é bom. Muitas pessoas pensam que são justas diante de Deus porque praticam a caridade, porque faz uma coisinha ali ou outra pelo próximo. Oh, meu irmão, mas por mais caridade que você pratique, por mais cestas básicas que você doe, por mais ajuda que você dê ao seu próximo, você continua sendo pecador. Todos pecaram. Aqui o texto não diz que os ricos pecaram, os pobres pecaram, os africanos pecaram. Não, os homens pecaram, as mulheres pecaram. Apenas. Não, diz que todos pecaram. Todos são, diante de Deus, pecadores. Todos nós vivemos uma vida que não agrada a Deus. Os nossos caminhos, meu irmão, todas as nossas obras, diante de Deus, são pecado. Por que isso? Porque Deus é santo. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é justo. E diante dele, meu irmão, a nossa mentira. Diante dele, o nosso egoísmo. Diante dele, meu irmão, a nossa maldade. São coisas graves.
Deus é ofendido, meu irmão, com a maldade do nosso coração. E por conta disso é que toda a raça humana se encontra debaixo de juízo. Oh, meu irmão, entenda isso. Nós somos pecadores. Talvez você não entenda por que você tem tanta dificuldade para se livrar dos vícios, tanta dificuldade para fazer a coisa certa, para fazer o mal. Não, é uma facilidade. A gente faz que é uma beleza. Agora, para fazer o que é bom, o que é correto, a gente sente dificuldade. Muitos vícios dominam a gente. A falta de virtude em nós. Geralmente as pessoas são duras, insensíveis, egoístas. Por que isso? A Bíblia responde. É porque nós pertencemos a uma raça corrompida. É por isso que você liga a televisão e vê o que vê. E vê gente matando gente. E vê político metendo dinheiro na meia. É por causa disso. É porque nós somos um povo corrupto. Nós pecamos. Nós somos pecadores. E é por causa disso que Deus se afasta dos seres humanos. E é por causa disso que Deus se mantém à distância de uma raça que vive em pecados. E é por isso que o reino dele se afastou. Então esse é o estado. Esse é o cenário. Uma humanidade perdida em corrupção, longe de Deus, vivendo em seus pecados, em suas atrocidades, em suas maldades. Eu falei aqui que Deus é santo, justo e bom, e de fato Ele é. Só que a Bíblia diz também que Deus é amor, que Deus é misericordioso, e que em sua misericórdia, Deus quis salvar pecadores. Deus quis vir até os pecadores e providenciar a salvação deles. E é por essa razão que nós estamos aqui nessa noite. O nosso propósito não é só falar que você é pecador, que você é mau, que você por natureza é condenado e merece o inferno. Não é só isso que a gente quer falar. Não para aí a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho aqui, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós violarmos a lei de Deus, apesar de, diante de Deus Santo, nós sermos maus e perversos, ainda assim, Deus quis salvar os pecadores. Aprove a Deus manifestar o seu amor e a sua graça. E é por isso que Jesus Cristo veio dizendo, o reino de Deus está próximo. Agora Deus se tornou acessível. Agora os pecadores podem ir a Deus e serem perdoados dos seus pecados. Agora há perdão. É isso que o Senhor está falando. O reino de Deus está próximo. Oh, meu irmão, talvez você seja uma pessoa convencida dos seus próprios pecados. Talvez você diga consigo mesmo, não, eu sou uma mulher terrível, uma péssima mãe, uma péssima filha, uma péssima esposa. Talvez você diga, não, eu sou um homem horrível, eu sou um homem imoral, eu sou um homem preso nos meus vícios, eu sou um pai negligente, um esposo terrível. E talvez você tenha consciência de que você é pecador, de que você de fato não agrada a Deus. Meu irmão, saiba de uma coisa, a esperança, oh meu irmão, a salvação, há perdão para você. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está perto dos pecadores. Agora, como que Deus se aproxima de nós? De que maneira Ele faz isso? Porque veja bem, Deus é justo. E como justo que é como se Deus fosse o juiz de toda a terra. A Bíblia diz isso, que Deus é o juiz de toda a terra. E compete ao juiz julgar. Um juiz bom é aquele juiz que pega a lei e aplica. O juiz bom é aquele que vê o criminoso cometendo crime, pega esse criminoso e lança na cadeia. Isso é um juiz bom. É o juiz que faz justiça. Você lembra de Sérgio Moro? Muitas pessoas começaram a aplaudir ele, né? Porque até que enfim apareceu um juiz no Brasil que prendia os corruptos. Então todo mundo aplaudia. Que juiz bom. Está acabando com a corrupção desse país. Está dando a esses corruptos o que eles merecem. E é exatamente isso que um juiz bom deve fazer. Agora, Deus, na qualidade de um bom juiz, como que Ele poderia nos perdoar, nós pecadores,
sendo que nós merecemos a condenação, sendo que nós transgredimos a lei dele, sendo que nós nos corrompemos e merecemos o inferno. Como que Deus pode nos perdoar? Ele é justo, ele tem que aplicar a lei. E é aqui que entra a grande mensagem. Deus pode perdoar sem deixar de ser justo, porque ele enviou o seu filho. E quando Deus envia o seu filho, como eu falei no início, ele envia especificamente com o propósito de Jesus Cristo ir para aquela cruz. Mas por quê? Irmão, presta atenção. Naquela cruz do Calvário, estava acontecendo algo extraordinário, algo fora do comum, algo único no universo. Naquela cruz, 2000 anos atrás, aquele homem justo estava pendurado, considerado como se fosse um malfeitor, como se fosse um criminoso, quando na verdade Jesus nunca cometeu um crime sequer. Por que então que ele está sendo considerado criminoso e condenado? Por que ele está sendo executado então? Irmão, presta atenção. Naquela cruz, oh meu irmão, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele estava assumindo a culpa dos pecadores que se arrependem e se voltam para Deus. Naquela cruz ali, meu irmão, aquela morte ali, era Deus despejando a ira dele sobre o seu próprio filho. Era Deus, meu irmão, punindo os meus e os teus pecados. Sabe, todas as nossas atrocidades, todas as nossas lambanças, todas as nossas injustiças, naquele momento, estava sendo colocado em Cristo, na conta de Cristo. E é por isso que ele é executado como se fosse um pecador, porque na verdade ele estava substituindo os pecadores. Oh, meu irmão, então isso significa que Deus já puniu os nossos pecados. Isso significa que os nossos crimes hediondos, que as nossas maldades, todas elas foram colocadas em Jesus Cristo e ele padeceu o terrível juízo. Ele foi ali considerado criminoso. Oh, e é por causa disso que Deus pode perdoar. Ele puniu. Ele fez o que a lei manda. Ele considerou condenado o filho dele. Oh, meu irmão, para que pecadores miseráveis, como eu e como você, pudéssemos ter acesso a ele, pudéssemos ser justificados, pudéssemos ser aceitos e perdoados. Veja que mensagem extraordinária. Oh, meu irmão, eu não estou falando que você ganhou na Mega, não. Não estou falando que você vai ser milionário agora, não. Estou falando que você ganhou uma chácara, não. Eu estou falando de coisa mais elevada do que isso. Eu estou falando que os teus pecados, meu irmão, os nossos pecados, oh, meu irmão, se você crê em Cristo, todos eles foram punidos naquela cruz. Foi para isso que o Filho de Deus veio a esse mundo. Para morrer pelos pecadores, para ser condenado no lugar dos pecadores. Veja que amor extraordinário, meu irmão. Aonde que você daria o seu filho para morrer por uma nação ímpia, por um povo ímpio? Só que Deus prova o seu grande amor para conosco no fato de ter enviado o seu filho para padecer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então há agora um caminho aberto. Há agora, meu irmão, uma porta aberta para Deus. Há agora perdão disponível para os pecadores. O que é que os pecadores, então, devem fazer? O que é que compete, então, a nós? Aí, a gente volta para o texto que a gente leu no início, quando Jesus diz, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oh, meu irmão, é desse jeito que a gente responde a essa mensagem. É com arrependimento e fé. Muitas pessoas estão muito enganadas, porque elas pensam que são de Deus, pensam que pertencem a Deus, que foram perdoadas, quando na verdade não foram, nunca foram. Porque o que faz alguém pertencer a Deus ou não, o que faz alguém ser salvo ou não, não é se ela vai na igreja, não é se ela frequenta, não é se ela se diz católica ou se diz crente, não é isso que justifica o pecador.
Oh, meu irmão, um pecador que verdadeiramente pertence a Deus, a prova disso é que aconteceu algo extraordinário na vida dele. O quê? O novo nascimento. Ele nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E vive agora em novidade de vida, como está escrito. 2 Coríntios diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém? Oi, som. Então a prova de que você é cristão, a prova de que você passou da vida para a morte, é se você agora vive em novidade de vida. Se você foi transformado, se o seu coração foi todo mudado. Essa é a prova de que você de fato recebeu o perdão de Deus, de que você de fato vai morar no céu. É se você foi alcançado de tal modo que a sua vida foi mudada, os seus maus caminhos foram deixados. E essa obra de Deus, de fazer o pecador nascer de novo, de operar um novo nascimento no coração do pecador, ocorre quando ele se arrepende e crê. Oh, meu irmão, sabe o que é arrependimento? Arrependimento, meu irmão, é você reconhecer que é um pecador miserável, separado de Deus, digno do inferno. Mas se arrepender, sentir dor por esses pecados, e abandoná-los, e largá-los, e deixá-los. Muitas pessoas dizem que se arrependem, mas vivem nos mesmos pecados. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, meu irmão, é aquele em que você vai a Deus. Oh, meu irmão, em que você abre mão do seu caminho mal, e que você agora trilha o caminho da justiça e fé. Jesus falou, arrependei-vos e crede. Então tem que haver fé também. Fé em quê? Fé em que, apesar de você ser um miserável, ainda assim, Deus te perdoa através de Cristo Jesus, o seu Filho. É você olhar para aquela cruz, meu irmão, com fé. Saber que era você que tinha que estar pendurado ali. Saber que era você que tinha que receber o juízo, a sentença. Mas que Ele morreu em seu lugar. Oh, meu irmão, é você crer que Cristo, e somente Cristo, é que salva os pecadores que vão a Ele. Oh, meu irmão, veja que mensagem gloriosa. Oh, meu irmão, eu estou falando aqui, não apenas do que eu li, do que eu estudei. Eu estou falando aqui, meu irmão, do que Deus me deu a graça de experimentar. Há um tempo atrás, eu não sabia. Eu não conhecia o Evangelho. Eu não conhecia a Deus. Eu era um religioso. Eu ia de vez em quando nas missas. Mas minha vida nunca era transformada. Minha vida era... Na verdade, eu vivia no pecado. Eu não tinha contato com Deus. Deus não era real para mim. Oh, meu irmão, mas um dia eu ouvi essa mensagem que eu estou pregando aqui. Um dia eu ouvi que eu sou um podre miserável e que eu mereço o inferno. Mas que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Mas que aquele homem perfeito, o Filho de Deus, veio a esse mundo padecer por mim, sofrer a punição por mim, de modo que, se arrependendo e crendo nele, o pecador tem acesso a Deus, tem acesso à salvação. E eu criei, meu irmão, nessa mensagem. E Deus transformou a minha vida, me deu um novo coração, me deu uma nova vida. E é isso que Ele quer fazer com todo e cada pecador. Portanto, meu irmão, vá até Ele. Oh, meu irmão, não continue vivendo essa vida ímpia, essa vida imoral. Oh, meu irmão, Deus tem perdão para você. Vá a Ele, através de Cristo Jesus. Olhe com fé para aquela cruz. Oh, meu irmão, todos os teus pecados, todos eles, desde a juventude até a velhice, são perdoados. Quando o pecador, contrito, com o coração quebrantado, vai até Deus, vai até Cristo, confessando os seus pecados e crendo nele. E a prova que Deus pode nos perdoar é que Ele ressuscitou o seu Filho. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita dos mortos, provando para todos que Ele de fato é o Filho de Deus. E que todo pecador que crê nele tem o perdão. Que todo pecador que crê nele
ainda que morra, viverá. Ou seja, no último dia será ressuscitado também. Oh, meu irmão, a ressurreição de Cristo é uma verdade histórica. Aconteceu de fato. E porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, nós podemos ter esperança. Portanto, saiba disso, querido ouvinte. O reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mudai de vida, é isso que o texto está falando. Convertam-se a Deus. Deixam os seus atos maus e perversos e voltem-se para o Senhor. Voltem-se para uma vida justa e digna diante de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oh, meu irmão. Eu já vou finalizar aqui, eu só preciso deixar isso bem claro para você. A salvação, o perdão de Deus é para aqueles que se arrependem. É para aqueles que colocam toda a sua confiança em Jesus Cristo. Oh, meu irmão, se você não crê em Cristo, se você não desiste dessa vida má, se você não se arrepende, não é que você será condenado, é que você já está condenado. Oh, meu irmão, não resta nada a não ser o inferno, meu irmão. Oh, Deus não vai perdoar e salvar nenhum pecador que não tenha ido até Cristo. Porque é só Cristo que morreu pelos pecadores. Só Ele que abriu um novo e vivo caminho. Só Ele que assumiu as nossas culpas e sofreu em nosso lugar. Por isso é necessário crer nele. Eu não estou te convidando aqui, meu irmão, a mudar de religião, a ir para a igreja católica, evangélica. Não, meu irmão, eu estou te convidando a crer no Filho de Deus, naquele, meu irmão, que se tornou carne, que se tornou homem, para padecer em nosso lugar. Deposite a tua confiança nele. Creia em Cristo Jesus. O Senhor mesmo falou, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, querido ouvinte, vá a Cristo, coloque e deposite toda a sua confiança nele. E que Deus possa te dar graça de guardar essa palavra. E que o Senhor possa produzir fé em teu coração. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe o nosso irmão Thales, não é? Lembrando o que foi dito por meio do nosso irmão, é o que está na Bíblia, não é? Temos dito que nos últimos tempos tem acontecido um certo equívoco por parte de muitos líderes religiosos, homens e mulheres que têm a obrigação de denunciar o pecado da humanidade, dos seus liderados, porque se tem uma coisa que desagrada a Deus, não é quando a tua casa não tem um piso, não é quando no teu quintal, no teu terreiro não tem galinha, não tem porco. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, não é porque você não teve um ano próspero, não é porque você não consegue comprar uma casa ou um carro. A única coisa que desagrada a Deus chama-se pecado. Então, quando o ser humano vive no pecado, sem ter temor a Deus, sem ter amor à palavra de Deus, esse ser humano, por mais rico que ele seja, ele é um inimigo de Deus. E a única forma do ser humano voltar para Deus é por meio de Jesus de Nazaré. Louvado seja o seu santo nome. Eu me lembro que, quando criança, a gente ouvia falar muito do juízo final, que haveria um juízo e que nós estaríamos diante daquele juízo. E eu recordo ainda que eu tinha muito medo, porque o Jesus que havia me apresentado era um Jesus que estava só aguardando o dia do juízo, para que naquele dia eu fosse lançado no inferno por causa dos meus pecados. Mas quando eu, meditando na Bíblia Sagrada, eu pude observar que é o contrário. Condenado ao inferno, a humanidade já está. Condenado ao inferno, eu já estava. Mas quando eu conheci Jesus, toda aquela condenação se tornou em liberdade. Porque tudo o que eu tinha que sofrer, Jesus Cristo morreu, sofreu lá na cruz. Há muitos evangélicos que pensam que Jesus morreu
para fazer o dia do evangélico. Tem muitos católicos que acreditam e defendem que Jesus morreu para que existisse a Sexta-feira Santa, dia do evangélico. Sexta-feira Santa é coisa da cabeça do homem. Jesus morreu na cruz, Jesus veio à terra, porque um dia haverá um grande julgamento diante de Deus, e todos os moradores da terra que são pecadores estarão diante daquele julgamento, estarão diante do trono branco de Deus, e só tem um que pode defender o pecador de ir para o inferno. Só tem um que pode livrar o pecador de ser lançado junto com Satanás no fogo do inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Por isso, quando você ouvir falar, Jesus é isso, Jesus é aquilo, você vai lembrar do que você ouviu. Você fala, olha, as pessoas falam isso de Jesus, falam aquilo, mas segundo o que as Escrituras dizem, é que Jesus veio à terra para que todo aquele que nele crê e seguir os seus ensinamentos não sejam lançados no lago de fogo, mas tenham a vida eterna. Amém? Nós já iremos encerrar, iremos fazer uma oração, queremos fazer um pedido a Deus também, para que Deus venha abençoar e ouvir, tocar nos corações daqueles que nos ouviram, consolar corações que estão desconsolados, apaziguar corações que estão atribulados por causa deste coronavírus, mas acredite, diante de Deus não existe coronavírus, não existe nada. Nada separa o homem de Deus, senão o pecado. E tem uma pessoa que lava toda a humanidade dos seus pecados. É o sangue de Jesus. Com o seu sangue, Jesus ele purifica a alma do homem. Por isso, se todo homem é pecador, todo homem pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Quero agradecer o nosso irmão aqui que cedeu a casa, né, gentilmente. Que Deus abençoe. Não é? Separamos na casa certa. Você viu, Thales? Deus proveu a casa certa. Que Deus abençoe. Nós vamos orar e queremos fazer esse apelo. Se você tem uma Bíblia em sua casa, leia. E quando você lê a Bíblia, peça a Deus para te orientar. Quando você lê na Bíblia e você vê que uma coisa é errada, evite fazer aquilo. Se você lê na Bíblia que aquilo que você está fazendo não agrada a Deus, deixe de fazer, porque fazendo assim, você estará praticando frutos dignos de arrependimento, que é o que Deus quer. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por ter nos ajudado a concluirmos esse trabalho, Senhor. Louvamos, bendizemos, testificamos, e a tua palavra foi anunciada. Pai eterno, eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra fique como uma semente nos corações daqueles que nos ouviram. Meu Deus, que essa palavra possa incomodar e que aquele que nos ouviram, Senhor, tenha um cuidado de guardar a tua palavra. O importante aqui, meu Pai, não é quem veio, mas sim o que foi dito e o que é para ser guardado. Para ser guardado, ó Pai, que um dia todos nós seremos julgados. E só tem um advogado que pode advogar a causa do pecador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, ó Deus, a tua palavra diz que em breve Jesus voltará, que em breve o seu reino será estabelecido. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra se propague e que toda alma ouça, ó Deus, que Jesus Cristo é o advogado do pecador. Pai Santo, em nome de Jesus eu quero te pedir, se tem alguém, ó Pai, que está atribulado, angustiado por um ente querido que está em São Paulo, que está em Salvador, em qualquer outro lugar, meu Deus, e que está amedrontado por causa dessa pandemia, Pai Santo, eu quero que tu, ó Deus, aquieta esse coração, aquieta essa alma e fala para essa pessoa que tu és o Deus que está no céu, é o Deus que tudo vê e que tudo pode. Pai Santo, põe paz nessa alma. Meu Deus, tira a angústia, tira a tribulação. Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, porque nós cremos. Amém, meu Pai. Que Deus abençoe os nossos amigos. Eu quero pedir desculpas, não é nosso objetivo, não é atrapalhar o seu jornal, não é atrapalhar a sua novela, mas nós pedimos desculpa pelo barulho, mas não pela mensagem, porque nós pregamos o que nós cremos e o que nós esperamos. Que Deus em Cristo abençoe. Está terminado, em nome de Jesus.